Olá, eu sou Mário Garcia, um dos diretores aqui na Exagro. Nós somos uma empresa de consultoria e nós trabalhamos com consultoria desde a década de 90, desde o início dos anos 90. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a nossa parceria no projeto AgroHub. O AgroHub, como o próprio nome diz, o hub aí é de centralização, é de facilitar, é trazer o que a gente está buscando com essa parceria nesse projeto, é trazer soluções que auxiliem as empresas rurais a ter o insumo, desde a coleta de dados até as informações geradas para a execução dos trabalhos, para o planejamento, para a rotina das fazendas, se ter uma gestão mais eficaz. Nesse contexto, a gente vai falar um pouco sobre o mercado profissional na pecuária de corte, como que a gente enxerga essas tendências e o que a gente acredita que deve acontecer aí nos próximos anos. Então, os objetivos dessa apresentação é a gente ampliar um pouco o olhar sobre a necessidade de atualização de nós profissionais, analisar o impacto das mudanças que estão ocorrendo na nossa atuação do dia a dia, nos posicionarmos proativamente nesse ambiente de transformação e buscar oportunidades com uma atuação profissional cada vez melhor e levando melhores resultados para os clientes. E, nesse contexto, eu trago aqui uma imagem de um professor que eu tive na graduação na veterinária, e ele chamava aquele V que a gente está vendo ali, de V da ignorância. Ele falava o seguinte: para uma parcela do que a gente sabe, que é isso que aquele pedacinho verde está mostrando, tem um pouco de coisas que eu não sei. Se eu estudo um pouco mais, me aprimoro um pouco mais, eu passo a conhecer um pouco mais e descubro que tem muito mais coisas que eu preciso me inteirar e saber um pouco mais. E se eu me especializo e aprendo um pouco mais, aprofundo mais nos temas ligados às questões envolvidas na pecuária, as questões dos nossos clientes, eu descubro que tem um universo bem maior de coisas que eu não sei e que eu preciso me capacitar. Nesse contexto, que a gente vê o seguinte: tem algumas coisas que a gente tem que saber, e isso vem lá da graduação, vem da qualidade dos nossos estudos, da qualidade das escolas que frequentamos, mas para a gente ter uma atuação profissional mais robusta, tem uma esfera externa de coisas que a gente deveria saber, porque estão diretamente relacionadas aos aspectos técnicos da nossa área de atuação. Então, entender exclusivamente de pecuária, mas não saber o contexto mercadológico que essa pecuária está inserida, o momento que estamos passando e as transformações que estão ocorrendo nos deixam extremamente vulneráveis. E ainda tem um pouco de coisas que é bom a gente saber e para a gente poder conseguir ter cenários melhores para o futuro. E, nesse contexto todo, a gente traz que o nosso enfoque nessa conversa, nessa apresentação de metodologias de trabalho, de ferramentas que possam ser utilizadas, é trazer um pouco sobre qual o contexto que a pecuária está inserida sob a ótica da gestão empresarial. Então, ou seja, a nossa ideia aqui é sair um pouco das questões técnicas exclusivas da agropecuária e trabalharmos com o foco na gestão, com uma visão moderna de como que isso se insere no mercado e como que a gente aumenta a competitividade das empresas nas quais estamos atuando. E a gente traz aqui uma frase do Guimarães Rosa, que ele cita, que eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. E por que a gente traz essa frase aqui? Porque muitas vezes a gente quer ter certeza das coisas para tomar decisões melhores, mas é muito difícil a gente ter certeza num ambiente de mudança, num ambiente fluido igual a gente tem vivido. Então, nós precisamos nos munir de mais informações para que possamos ter
uma possibilidade de maior índice de assertividade nos nossos planos e nos nossos direcionamentos. Nesse histórico, eu trago aqui o impacto que foi a mudança dos últimos 30 anos no contexto geral e que afeta todos nós. A gente tinha uma inflação lá em 87 de 400%. Em 1990, entra o Collor com uma proposta de dar um tiro na inflação e acabar com isso, mas o fato é que em 93 a gente vê uma inflação de 2.700%, o que culmina em 94 com o Plano Real, com o Itamar Franco como presidente e o Fernando Henrique na economia, liderando esse processo de mudanças. E o que isso tem a ver com a pecuária? Isso tem tudo a ver com a pecuária, porque, sem nenhuma citação de cunho político, o que o Collor fez foi abrir o mercado brasileiro para o mercado internacional. Nós deixamos de competir só internamente no Brasil e passamos a competir no contexto mundial. E com a estabilização da moeda, a premissa que era utilizada até então em períodos inflacionários era uma premissa de preservação patrimonial. Então, por isso é que os nossos pais, os nossos avós tinham freezer em casa, era para poder preservar o poder de compra da moeda. E o que esse cenário político e macroeconômico afeta a pecuária? Os nossos pais, os nossos avós tinham freezer em casa, era por causa da inflação, era porque o poder de compra da moeda precisava ser preservado. Acredito que a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo ainda eram muito jovens quando, em 1986 para 87, o Exército passa a pressionar as fazendas para a venda de boi ou para abastecer o mercado interno brasileiro. O que era isso aí? Isso aí eram os produtores tentando segurar os seus rebanhos, tentando preservar o patrimônio, uma vez que eu vender o gado me gerava uma receita financeira e o poder de compra do dinheiro ia rapidamente ir embora. E é em função disso que, a partir de 95, com a estabilização da moeda, a lógica do mercado pecuário, que até então era de preservação do capital, seja em terra, seja em boi, muda a lógica e a gente passa a ter uma lógica com foco na produção, na produtividade, na produção de riqueza a partir do patrimônio já existente. E qual é a nossa realidade atual? A realidade atual, aqui pegando um exemplo com médicos veterinários, com tudo que aconteceu aí nos últimos anos, nos últimos 20 anos aí no Brasil. Então, quando a gente olha ali, número de escolas de veterinária no Brasil, 461. No segundo lugar, Estados Unidos, com 32. E a gente vai ver nos outros países ali com números sempre inferiores. E quando a gente olha para o número de médicos veterinários, a gente vê uma legião de pessoas no Brasil também. Quando a gente olha um pouco para o mercado, nas escolas de agronomia, que é esse quadro central, e na zootecnia, a gente não tem um número igual levantado ali na medicina veterinária, mas num contexto geral o que a gente percebe é o seguinte: foram criadas um número enorme de escolas, muitas vezes até com grades curriculares não adequadas para as demandas de mercado, e a gente tem uma legião enorme de pessoas no Brasil com vontade e disponibilidade para trabalhar, mas com uma certa distância entre qual é a demanda que o mercado está solicitando desses profissionais. E é nisso que a gente traz um pouco sobre a metodologia Exagro. Aqui eu trago uma imagem de uns 15 anos atrás, trazendo qual é a metodologia que a gente utilizava, e que é a mesma hoje, que ela só está um pouco mais moderna e a gente vai detalhar um pouco à frente.
mas basicamente qual é o trabalho na atuação de uma consultoria hoje. Nós não temos processos estanques para implementar dentro das fazendas na busca dos melhores resultados. Cada fazenda tem suas demandas específicas, sua infraestrutura, seu pessoal, seus rebanhos. Então, cada fazenda precisa de soluções únicas. E é por isso que a gente trabalhava com uma etapa de diagnóstico, depois um planejamento que, em conjunto com proprietários ou gestores, trazendo insumos, indicadores e anseios e metas a serem atingidas, a gente fazia um estudo de viabilidade desses projetos e, após aprovado pelos proprietários e ou gestores, partia para a etapa de execução e nós levantávamos dados para as análises e ajustes necessários para retornar para o planejamento. E isso foi o que a gente foi evoluindo. Esse quadro que está sendo mostrado, ele resume um pouco do que é a atuação na consultoria, na elaboração de um plano de trabalho. E é com base nessa evolução de coleta de dados e análises de informações que nós lançamos pioneiramente o benchmarking da pecuária brasileira em 2010. Nós passamos a ter insumos para poder saber se o que a gente planejava para as fazendas era adequado e tinha coerência com o que era esperado. E eu trago aqui um slide lá de 2010, da época de lançamento desse artigo, onde vamos pegar uma fazenda qualquer que tenha um resultado no ano anterior de R$100 por hectare. Eu sento com a minha equipe da minha fazenda, reúno com todos os gestores e tudo mais e fazemos um plano, uma meta de crescimento de 20%. Para quem está inserido em processos empresariais, sabe que uma meta de crescimento de 20% é uma meta razoavelmente desafiadora. E, ao final do ano seguinte, avaliamos os resultados e chegamos à conclusão que alcançamos R$130 por hectare ano. Resultado superior à meta em R$10, comemoração com todo mundo, parabenizando a equipe inteira. Porém, eu estou olhando só para dentro da minha fazenda. A partir do momento que eu tenho um benchmarking, que é uma ferramenta que me mostra alguns resultados de outras empresas, e eu vejo que tem um resultado médio no mercado de R$161 por hectare, e, na verdade, a nossa meta, que foi superada, ela é inferior à média, e lembrando que quando a gente está em resultados medianos, são medíocres, porque estão em torno da média. E a gente precisa buscar resultados acima da média. E quando eu vejo que o resultado praticado pela média dos top 10% é R$370 por hectare, eu descubro um potencial não explorado na minha propriedade e nem contemplado no meu planejamento. Daí a importância de eu ter referenciais externos, mas eu preciso ter a apuração dos meus números internos. Eu preciso ter números confiáveis que me permitam tomar melhores decisões. E com todo esse aprendizado, nesses 10 anos de publicação do benchmark, o que a gente fez foi conectar resultados de fazendas e na busca de melhores práticas. E quando a gente olha na busca da melhoria da variável lucro, algumas questões são comuns estatisticamente quando a gente avalia esse banco de dados que foi sendo acumulado ao longo dos anos. Então, quando a gente está buscando lucro, se eu tiver essas 3 variáveis que estão aí na tela, produção de arrobas por cabeça, produção de arrobas por hectare e custeio compatível com o nível de exploração da minha equipe, eu tenho uma alta probabilidade de estar buscando resultados bem superiores. Quando a gente olha assim, num primeiro momento, fica parecendo assim, mas só essas 3 variáveis? Acontece que só atrás dessas 3 variáveis, quando a gente fala em aumentar a produção de arrobas por cabeça,
Atrás da produção de arrobas por cabeça está todo o meu trabalho de melhoramento genético, está todo o meu trabalho de controle da parte de sanidade do rebanho, a parte de nutrição, tudo isso que vai permitir uma maior produção de peso por animal. A outra variável, produção de arrobas por hectare, é cruzando a produção de arrobas por cabeça com a taxa de lotação. Quantos animais eu consigo colocar por área, por unidade de área. E então entra aqui agora todo o meu trabalho de manejo de pastagens, de fertilização, divisão de cercas, disponibilidade de bebedouros e etc. E quando os dados estatísticos nos mostram uma alta correlação do custeio em reais por cabeça, o que está querendo dizer ali não é o que a meta seja a redução do custeio. Ali, o que está querendo dizer ali é eu ter um nível de custeio compatível com o meu nível de exploração. E o que a gente observa é que as fazendas mais rentáveis, as top 10 ou 20%, não são as fazendas que gastaram menos, são as que gastaram melhor. E gastar melhor aqui implica em usar tecnologias que eu tenha equipe e infraestrutura compatíveis com a exploração desses sistemas. Eu aprendi dentro de casa, com o meu pai, com fazendas, que, pegando duas variáveis, vamos pegar a lotação de pastagens e o resultado em reais por hectare ano, quanto mais a gente aumentasse o rebanho, a gente aumentava o resultado. Então, imaginando que se eu tivesse uma cabeça por hectare, eu tinha um resultado, com duas cabeças eu tinha dois resultados, e assim sucessivamente. E o que a gente observa na prática, o que o benchmarking, o levantamento de dados e cruzar todas essas informações de mercado ao longo dos anos nos ensinou, é que, na verdade, isso se comporta mais ou menos como uma curva desse U invertido aí. Então, olhando para as mesmas duas variáveis, lotação nas pastagens, se eu tenho uma lotação muito baixa, eu tenho um resultado aquém do potencial de produção da minha fazenda. Se eu tenho uma lotação maior do que me permite o meu nível de manejo e a minha qualidade nutricional e toda a minha infraestrutura, seja de pastagens, de suplementação e etc., pode ser que eu passe do ponto ótimo, e passar do ponto ótimo aqui, lembrando que eu estou aumentando o imobilizado, eu estou aumentando o capital em rebanho, então, obviamente, eu estou reduzindo a rentabilidade do sistema. E se eu colocar um número maior ainda de cabeças, eu posso piorar ainda mais o resultado. A meta ali não é encontrar o centro do alvo, e sim uma área no entorno do ponto ótimo que eu tenha, que me possibilite obter resultados superiores. E pode ser que esteja passando pela cabeça de vocês, e qual ponto é esse? Esse ponto ele é de cada fazenda, de cada momento, ao longo do ano. Esse ponto é um ponto móvel. Eu preciso ter a minha própria coleta de dados, eu preciso ter os dados dessa empresa especificamente para saber, com todo o arranjo produtivo que ela tem, qual é a meta para esse momento de ciclo. E a hora que eu tenho um outro ano, com um outro momento de mercado, com outros valores de insumos, com outros valores no preço do boi, esse ponto pode ser que ele seja alterado. Quando eu penso em sistemas extensivos e sistemas intensivos, essa analogia aqui agora procura nos mostrar o seguinte. Eu trago primeiro uma curva mais achatada, e o que a gente está tentando mostrar aqui é o seguinte: o retângulo amarelo ele está mostrando que é o meu potencial de ganho num sistema extensivo, e o retângulo abaixo mostra qual é o meu potencial de perda nesse sistema extensivo. Vamos imaginar esse sistema extensivo aqui, uma fazenda extremamente simples, onde eu só tenha pasto, divisão de pastagens, bebedouros e sal mineral no coxo. É um sistema muito simples, onde eu tenho uma gama enorme de pontos de melhoria nesse sistema.
Em compensação, todas essas melhorias, pelo sistema ser muito extensivo, elas vão trazer um pequeno impacto e uma pequena melhoria no meu resultado. À medida que eu faço um investimento em um sistema mais intensivo, eu estou buscando um potencial de melhoria de resultado, e é isso que os dois retângulos, o amarelo e o verde, estão mostrando embaixo do U. E agora eu pego a minha fazenda e faço investimentos em infraestrutura, e agora eu já consigo ter um proteinado no coxo, eu já consigo fazer uma suplementação a pasto, ou seja, eu fiz investimentos. E com esses investimentos, eu posso melhorar o meu resultado, mas eu gastei mais dinheiro. Se eu não capacito a equipe e não consigo buscar um resultado melhor, pode ser que eu piore se eu não conseguir transformar em resultado o investimento que foi feito em infraestrutura e insumos. Então, ou seja, à medida que eu vou me especializando e melhorando o potencial produtivo, intensificando o meu sistema, eu reduzo o meu leque de opções, uma vez que agora, se eu fiz investimento em infraestrutura de alimentação, eu preciso usar essa infraestrutura. Por isso que o leque de opções vai diminuindo e eu tenho que usar essa estrutura, porque isso vai ter um impacto um pouco maior no resultado. Mas eu posso intensificar um pouco mais essa propriedade. Eu posso lançar mão também de adubação de pastagens, e isso vai potencialmente aumentar o meu resultado, mas eu estou fazendo mais investimento em insumos, agora eu estou usando fertilizantes, mas eu preciso capacitar a equipe. Essa equipe já teve experiência prévia com essas tecnologias. Eu preciso realmente aumentar a produção em função dos investimentos que vão sendo feitos, e eu preciso usar de forma mais eficiente o pasto. Eu preciso ter dinheiro para comprar os bezerros, os garrotes, as novilhas no momento correto. Eu preciso ter uma equipe capacitada que saiba momento de entrada, momento de saída, altura de manejo. Então, vai diminuindo o meu espaço de intervenção no sistema à medida que eu vou me especializando cada vez mais e aumenta o meu potencial de ganho. Mas eu posso ousar um pouco mais, eu posso também ter um sistema adubado e irrigado, o que segue a mesma lógica de intensificação, de aplicação de recursos, seja na forma de investimentos, seja na forma de compra de insumos, e vai reduzindo cada vez mais a minha capacidade de intervenção no sistema e aumenta o impacto no resultado. Mas eu ainda posso ter uma fazenda com adubação, irrigação e com confinamento também. E é por isso que a minha janela vai diminuindo, porque eu tenho que usar essas estruturas a partir do momento que os investimentos são feitos. E o que a gente percebe com toda essa lógica da intensificação e de levar ao aumento de produção e de produtividade por área é que muitas vezes as pessoas anseiam pela melhoria dos resultados, mas muitas vezes é negligenciado a necessidade de melhoria nos processos de gestão à medida que eu profissionalizo mais a produção. Eu preciso melhorar o pessoal capacitado. Eu preciso de mais recursos disponíveis. Aqui eu não estou falando só de recursos financeiros também, mas pessoal capacitado, pessoal treinado para poder executar tarefas num sistema de produção mais acelerado e onde as coisas acontecem de forma muito mais rápida e que tem que acontecer, porque senão pode gerar prejuízos maiores. E preciso de uma liderança organizacional, eu preciso de alguém que consiga fazer, a gente gosta muito da comparação do maestro, tem que ter alguém para poder organizar os músicos, porque senão não sai música, cada um toca a seu tempo e o resultado é produzido pela harmonia do resultado do trabalho em conjunto. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que um sistema mais extensivo,
ele está aqui sendo representado com uma tartaruga, e o sistema mais intensivo por esse guepardo, por essa chita aí. E muitas vezes a gente lembra as pessoas que quando eu intensifico uma fazenda, eu não transformo a tartaruga numa tartaruga mais rápida, eu transformo em outro animal. Então, a partir do momento que eu fiz opções por mudanças no sistema de produção, eu tenho outras demandas, eu tenho outra necessidade de equipe, eu tenho outra necessidade de capacitação das pessoas e eu preciso gerir isso da melhor forma possível. E quando a gente pergunta qual o caminho que eu escolho, não dá para dizer qual é o mais adequado, qual é o melhor. É a tartaruga ou é a chita? Depende. Depende de qual o momento, qual o nível de maturidade que essa empresa se encontra. Porque se eu não tenho pessoal capacitado, se não foram feitos investimentos em melhoria, levantamento de indicadores, capacitação das pessoas, eu não tenho como dar retorno para as pessoas de quais são os pontos de melhoria, quais são os cursos que a gente precisa fazer, como que a gente precisa levar mais capacitação para esse pessoal. Qual é o tempo de implantação desse projeto? Já existe maturidade nesses processos e essa maturidade só vai acontecer com o tempo. E, geralmente, o que a gente conversa com as pessoas montem projetos piloto antes de querer fazer isso numa escala maior dentro das fazendas. As pessoas precisam aprender quais são os desafios e aprender a manejar esse sistema que está em plena mudança. E, para isso, a gente precisa de qualidade das informações para a gente tomar melhores decisões, dar retorno para as equipes e alcançar as metas pré-estabelecidas. E, para isso, a gente precisa de definição de papéis. As pessoas precisam saber qual é a minha função dentro do sistema e a importância da integração do resultado de todos. Não adianta eu estar executando, a minha tarefa está ok, o que está acontecendo com os outros é problema deles. Não, porque o que está acontecendo no conjunto das ações é que vai propiciar alcançar os resultados da empresa como um todo. Se a minha tarefa está bem executada e o meu companheiro do lado não, o resultado está limitado por essa atividade. Então, as pessoas, isso precisa ser compartilhado dentro da equipe e a melhor maneira de compartilhar essas questões é através de fatos e dados, levando para as pessoas de forma clara o que aconteceu, quais são os resultados e o que pode ser melhorado a partir das informações que são levantadas. Trago aqui, como exemplo, a questão da intensificação quando a gente olha com foco na produção de arrobas por hectare ano. Em termos de tecnologia, eu posso produzir 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 arrobas por hectare. E, quer dizer, em termos de tecnologia, eu posso produzir até muito mais que isso. Independente de qual é a minha produção, e é por isso que eu preciso saber a minha produção, tem uma linha intermediária aqui no meio, que ela pode ser mais flexível para um lado ou para o outro, mas o que essa linha quer nos dizer é o seguinte: do lado esquerdo, onde eu ainda estou num nível de produtividade muito baixa, o que eu preciso nesse momento são tecnologias de processos, ajuste de carga, que é a taxa de lotação, o manejo do pastejo, o manejo do rebanho, apartações, estações de monta, etc. As pessoas, na intenção de buscarem resultados melhores o mais rápido possível, muitas vezes negligenciam as tecnologias de processos e querem partir direto para as tecnologias de insumos, que são as correções de solo, a fertilização, a suplementação.
E o que a gente procura, geralmente, levar para as empresas, e daí a importância da etapa de diagnóstico, é que o investimento nas tecnologias de processo, geralmente, são investimentos em cursos, capacitação, treinamento de equipe e alinhamento desses processos. O custo, geralmente, é muito mais baixo que as tecnologias de insumos. Então, partir para tecnologias de insumos sem ter maturidade nos processos é um risco muito grande, porque eu coloco o capital, insumos e recursos na mão das pessoas que ainda não estão capacitadas para poder gerenciar processos mais intensivos e, consequentemente, mais rápidos. Com isso, trago aqui agora essa fala do professor João Vendramini, da Universidade da Flórida. O desafio da intensificação não é agronômico nem zootécnico, ele é econômico. Então, muitas vezes, a gente vê as pessoas falando, não, vou aumentar, vou produzir tantas arrobas por hectare, vou produzir tantas toneladas de pasto. Tudo isso é possível ser feito. A questão é eu conseguir encontrar qual é aquele ponto ótimo que nós vimos lá no gráfico do invertido, e aquele ponto é mutante, aquele ponto é oscilante, porque ele flutua em função do valor dos insumos, do preço de comercialização, e esses últimos anos, com pandemia, problemas na China, problemas de insumos de forma geral, problemas de transportes e tudo mais, evidenciaram ainda mais essa necessidade de profissionalização da gestão e trazer para essas empresas a necessidade de melhoria dos processos de controle e retorno para a equipe sobre quais são os melhores arranjos produtivos para essa propriedade, para esse ano, com a equipe que ela tem, no contexto mercadológico que ela está inserida. E é com essa imagem que eu trago aqui uma analogia do livro do Taleb, do Antifrágil, onde ele fala sobre essa imagem do Michelangelo, que é a imagem do Davi, e o Taleb traz essa analogia quando ele fala o seguinte: a imagem do Davi é considerada a escultura mais perfeita do mundo, e diz a história que, quando perguntaram para o Michelangelo como você fez para produzir essa escultura tão perfeita, e o Michelangelo respondeu da seguinte maneira: foi fácil, foi só tirar do bloco de pedra o que não era Davi. E o que isso tem a ver com o nosso caso aqui, com a gestão de fazendas? A via positiva, que é o que essa analogia traz, se eu tenho um bloco de pedra e vou produzir o Davi, eu tenho uma necessidade de ter certeza do que eu estou fazendo. E essa analogia, quando ela fala da via negativa, ela traz a analogia do Michelangelo, é o não Davi. Então, muitas vezes, na intenção de produzir resultados extremamente rápidos, as empresas rurais optam por tecnologias e sistemas que ainda não conhecem, buscando o resultado mais rápido possível. Isso seria a via positiva. E o que seria a via negativa? Antes de eu procurar quais tecnologias, quais processos podem alavancar a minha produção e, consequentemente, a produtividade, é eu buscar quais são os pontos de melhoria no processo de gestão. Isso é o não Davi, é eliminar os desperdícios. Quais desperdícios? Os desperdícios de retrabalho, que muitas vezes acontecem nas fazendas, diminuir os desperdícios na minha estrutura de coxos, que eu tenho coxos muito estreitos, e se eu aumentar a largura dos coxos, diminui o desperdício dos insumos, reduzir a movimentação de animal de forma inadequada e investir em manejo racional. O que isso tem a ver com o resultado, Mário?
o manejo racional, eu reduzo o estresse dos animais, eu melhoro a ingestão de alimentos, se eu tenho animais menos assustados, eu diminuo quebra de cerca, quebra de porteira, machucar cavalo e trabalhador durante o manejo com esses animais. Então, eu tenho uma série de processos que já acontecem dentro da minha fazenda e que têm pontos de melhoria. Isso é a via negativa. Identificar os pontos de melhoria e, enquanto eu estou eliminando o não Davi, que é trabalhando esses pontos de melhoria, vai se formando a imagem de onde eu preciso de dar mais atenção e onde eu preciso de tecnologias mais adequadas. Eu mostrei lá atrás como era a nossa metodologia de trabalho há 15, 20 anos atrás e trago agora a atualização, onde muitas vezes as empresas nos procuram para que seja elaborado um planejamento estratégico da empresa rural, um planejamento de médio e longo prazo. E o que a gente mostra é o seguinte: primeiro, a gente precisa fazer uma análise empresarial, de contexto, de números, de dados e tudo mais. Eu preciso, em cima dessa análise empresarial, desenhar estratégias e opções de arranjos produtivos, e aí eu consigo fazer um plano estratégico robusto. A partir desse ponto, que eu tenho um foco no longo prazo, eu consigo agora trabalhar com um foco de médio prazo, fazendo o plano tático anual e o acompanhamento do plano estratégico. Estamos atingindo os resultados e é nesse desdobramento que eu consigo acompanhar cada uma dessas etapas. E por isso que é fundamental, nesse foco da melhoria do resultado de médio e longo prazos, que eu tenha um acompanhamento próximo, num controle do plano estratégico. Eu preciso de gestão por alguns indicadores que me mostrem em que ponto estamos do plano e o que está acontecendo. Preciso do acompanhamento financeiro e patrimonial da empresa para poder alimentar isso tudo. E isso está casado diretamente com manejo de rebanho, com manejo de pastagens, com confinamento, os protocolos em relação à sanidade, o uso da infraestrutura da fazenda como um todo, das pastagens, o programa de suplementações, e isso com base num planejamento alimentar que contemple a empresa como um todo. Essa é a gestão da produção. Então, vejam que com esse arcabouço agora, quando eu quero trabalhar o plano de longo prazo de uma propriedade sem ter previamente uma gestão da produção e indicadores para alimentar o meu plano estratégico, eu tenho um plano mais frágil. Eu tenho um plano que pode não encaixar perfeitamente com a demanda da propriedade em questão. Então, e é por isso que isso funciona em ciclos. Eu faço um primeiro plano, meço os resultados, vejo pontos de melhoria e volto no plano novamente. E isso vai acontecendo ciclicamente o tempo inteiro. Isso não eu não faço um plano uma vez e, a partir de agora, passo a praticá-lo e essa é a regra de funcionamento. Eu tenho o plano, ele é vivo. Eu tenho o plano, ele precisa ser atualizado à medida que o contexto vai mudando. E isso aí tudo que a gente vê uma visão sistêmica da inter-relação entre todas essas partes e a necessidade de profissionalização e criação de toda uma infraestrutura que me permita ter essas informações disponíveis para retroalimentar o sistema e o plano redirecionar a operação e a operação servir de insumo para replanejar
e ajustar os planejamentos dentro da minha propriedade. Então, a gente está tratando de um processo de aprendizagem constante, onde, a partir de uma coleta de dados que acontece dentro das fazendas, muitas vezes com pessoal onde não foi feito um processo de capacitação, mas são eles que estão na ponta da operação, isso precisa ser realizado. A partir dos dados coletados, isso gera informações, que são os dados que foram avaliados, e aí o valor agregado, alinhado ao contexto onde estamos inseridos, aí essa informação passa a ser de uma importância muito maior, e é isso que gera conhecimento e que eu vou levar para a minha equipe e que eu vou levar para a diretoria e mostrar, em cima do que nós planejamos, com os dados que foram alcançados, como que a gente precisa reposicionar e, a partir daí, a gente já consegue elaborar planos melhores e ter uma melhor previsibilidade entre o que foi planejado e o que é efetivamente alcançado. É nesse contexto que entra a plataforma AgroHub. Todo esse conhecimento está embarcado na metodologia de trabalho do software, e o software ajuda, além de direcionar essas ações, ele ajuda no sentido de compartilhamento imediato de resultados. O pessoal da ponta da operação, o salgador de coxo, a hora que ele está colocando o suplemento no coxo, ele já tem o dado, ele já tem a informação gerada de qual é o consumo. E o sistema já está contando para ele. O nível de consumo recomendado pelo fabricante era X e o consumo está sendo Y. Eu preciso de um ajuste e alguém precisa ser informado disso. É nesse contexto que o AgroHub compartilha informações entre toda a equipe da fazenda e com os proprietários, com os gestores e técnicos. Tudo que está envolvido com a operação é compartilhado com todos onde foi determinado o acesso pelos gestores ou proprietários quando configuraram essa aplicação. Então, o que a gente traz com o projeto AgroHub para os técnicos de forma geral é um potencial de melhoria na qualidade da entrega do trabalho, é um potencial de profissionalização e melhoria do potencial técnico de cada um de nós na hora da execução da tarefa dentro das fazendas. Temos tido retornos excelentes de funcionários de fazendas que muitas vezes não conseguiam enxergar a importância da sua tarefa dentro do resultado como um todo, e agora, quando a gente leva tecnologia para o campo e a pessoa percebe que a coleta de dados que eu faço no meu celular é o que vai lá para a nuvem e o que gera todo o processo de gestão da empresa, esse é o tal do empoderamento que a gente está vendo no pessoal de toda a organização. E isso é que gera o desenvolvimento de competências nas diversas áreas de gestão das fazendas, seja no nível operacional, no nível gerencial ou no nível estratégico das empresas. Espero que com isso eu tenha mostrado um pouco de qual é o desafio das empresas, qual o potencial que nós técnicos temos de ampliar a nossa área de atuação, prestando um serviço cada vez com qualidade melhor e que agregue valor para os clientes e uma melhoria de resultados para o setor agropecuário como um todo. Um bom aprendizado a todos, dediquem-se, apliquem os conhecimentos e contem com o nosso apoio. Um grande abraço, muito obrigado.